Shockwavesound.com. Olá, meus alunos! Estamos mais uma vez aqui reunidos para uma aula de língua portuguesa. Eu sei que você já assistiu a essa aula, não é verdade? Mas nada melhor do que recordar, afinal de contas, para um bom profissional, estudar todos os dias é sempre uma vantagem, não é? Bom, você já sabe então que a nossa aula é língua portuguesa para atuação profissional e você, como um profissional qualificado, quer se sair bem na frente, não é isso? Quer ser perito no campo da comunicação. Então, para começar, eu selecionei aqui alguma pergunta e eu quero que você verifique no seu dia a dia como você tem lidado com essa questão. Pode ser? Mas olha, tem que ser sincero, viu? Você já se perguntou como entender os outros e fazer com que os outros me entendam? 80% dos problemas nas empresas acontecem por dificuldade na comunicação. Mas o que tem por trás disso? Parece fácil, não é? Ora, é só eu falar e o outro me entender. Não, gente. Quem dera se fosse assim, não é? Quantas pessoas já perderam venda? Já perderam um negócio gigantesco? Uma oportunidade de ganhar uma comissão valiosa por falta de comunicação? Gente, comunicar não é só falar, não. Uma linguagem, uma postura, um olhar, um braço cruzado é comunicação. Se você está conversando com um cliente e de repente o celular dele toca, quebra, rompe a comunicação, rompe a sintonia. E isso pode gerar um constrangimento muito grande para você, não é? Enquanto empreendedor e também para o seu cliente. Porque ele pode muito bem sair, não é isso? Pela tangente e você não concretizar a sua venda. Então, pessoal, vamos ver primeiro, ou relembrar, na verdade, o que é comunicação e como ela acontece no nosso dia a dia, ok? Então vamos lá? Relação entre linguagem e comunicação. A palavra comunicação tem por significado tornar comum. Em todo comportamento há uma mensagem que deve ser compreendida. A mensagem gera ações através da linguagem. E, pessoal, isso é importante demais a conta. Comunicar é tornar comum. Ação de tornar comum. Mas tornar comum o quê? Uma informação. Você tem a informação, mas quem precisa receber, que é chamado de receptor, tem que estar bastante atento aos detalhes que você tem para passar. Senão, gera um tal de pós-venda, que é um saco, não é? Não só para você, não só para o vendedor, para o cliente também. Às vezes ele poderia estar lá na frente resolvendo outras coisas, ou você captando novos clientes e ainda estar resolvendo um problema por falta de comunicação. Não é isso? Então, tornar comum. Pessoal, presta muita atenção. Você se comporta como agente, como aquele que tem a informação. E é importante saber passar de uma maneira pausada, detalhada, observar se realmente o seu receptor está ali, em sintonia com o que você está transmitindo, ok? Então, tornar comum é a comunicação. Em todo comportamento há uma mensagem que deve ser compreendida. Mensagem está ligada ao comportamento. Lembra que eu falei do cruzar os braços? De repente você está ali apresentando um imóvel, que para você ser o imóvel dos seus sonhos, mas não atende ao que o cliente precisa. Talvez o cliente queira um imóvel que tenha mais cômodos, que tenha mais compartimentos, e você já gosta de um imóvel que tenha uma área de lazer mais ampla. Então a mensagem precisa ser transmitida de maneira eficaz, senão não tem venda. Não é verdade? Como que o cliente vai se transformar em algo, como que o cliente vai ter fidelidade com você? Como que ele vai ser fiel a você? Se você mostrar a ele que sabe exatamente do que ele precisa e que você pode atender às expectativas dele. Como que você vai transmitir isso? Através da mensagem.
se você consegue captar dos olhos do cliente, não é? Aquele olhar brilhante, aquele olhar dizendo sim para você, ou da postura corporal, ou de um balançar de cabeça, e sentir que realmente ele está acompanhando o seu raciocínio e gostando da sua apresentação, pode ter certeza, a venda está concretizada. Percebe aí como a comunicação é importante? A mensagem gera ações através da linguagem. É claro, gente. Mensagem gera ação. Você entendeu o que eu gostaria de dizer? Sim. Então, qual será a minha ação em retribuição a isso? Uma reação positiva. Vou concretizar a venda, vou passar você para um amigo meu, não é, como vendedor, vou dizer a alguém que, né, existe um profissional de sucesso que sabe atender às expectativas do cliente. Mas se eu não gostar da sua apresentação, se você não se mostrar, não é? Ser ali um profissional que está realmente comprometido a satisfazer ao que eu preciso, acabou, gente. Não tem comunicação, não tem venda efetivamente. Não é isso? Esquema da comunicação. Tá, mas André, então o que é comunicação? Como que eu tenho certeza se essa comunicação está acontecendo ou não? Vamos lá? Pessoal, existem alguns elementos que fazem parte da comunicação e sem eles não há comunicação. Exemplo, emissor. Quem é o emissor? É aquele que retém, aquele que tem as informações. Você, enquanto profissional, você como vendedor, você como corretor de imóveis é o emissor. Receptor, o nome já fala, receptor é aquele que recebe a informação, ok? E o que o emissor vai passar para o receptor? Uma mensagem. Uma mensagem é a informação. São os detalhes que você vai passar de um imóvel, de uma área, de um terreno, certo? Essa é a mensagem. Como que você transmite essa mensagem ao receptor? Através de um código. E precisam utilizar o mesmo código. Por exemplo, com você aqui, estou utilizando a língua portuguesa. Esse é o nosso código. Se você não conhecesse a língua portuguesa, seria impossível entender a mensagem que eu estou passando. E essa mensagem é transmitida através de um canal de comunicação. Qual é o canal? Ora, pode ser o WhatsApp, a internet, a voz, a fala, um e-mail. É o canal que você utiliza, é o meio que você utiliza para transmitir a sua mensagem. Certinho? Como que você vai saber se o seu receptor está captando a mensagem? Existe uma palavra importante chamada feedback. Isso. Tem que saber se o receptor está ali, ó, apresentando o feedback. Como que ele vai apresentar o feedback? Através da postura. O corpo dele já vai te dizer. Outra forma de apresentar feedback, se ele te faz perguntas. Se você começa a transmitir uma mensagem, uma informação, e ele te pergunta, opa, ele ficou interessado, ele quer saber mais, ele quer informações. Isso também é uma forma de feedback. E não basta dizer, é claro, quando ele fecha o negócio com você, não é isso? Se ele fechou com você, com certeza a sua mensagem foi transmitida com sucesso. Você é um profissional capacitado, ok? Outra perguntinha, vou deixar você agora, ó, pensativo. Olha comigo. Tenho sabido lidar com os diferentes estilos conversacionais dos meus clientes? Ah, gente, tem uma coisa que me deixa, ó, com muita tristeza, viu? De verdade. Aquele profissional, ou pseudo-profissional, que quer mostrar que sabe muito mais do que o cliente no campo da oralidade ou no campo da escrita. Não, gente, nós não estamos aqui em competição, não. É parceria. Parceria, tá? Se o seu cliente é uma pessoa, por exemplo, que não tem muita instrução escolar, lembra que eu falei? O que não quer dizer que ele não tenha maturidade, experiência ou recurso financeiro. Mas se ele não tem muita instrução escolar, para que ficar descendo a gramática? Não tem necessidade. Assim não vai gerar ali, ó, a sintonia, não vai gerar o canal, não vai gerar o que nós chamamos no coach, por exemplo, de rapport. Quebra a sintonia, não tem fechamento de venda, tá? Então, se você é um profissional capacitado, com certeza vai observar o estilo conversacional do seu cliente. E vai começar o quê? De uma forma natural, é claro, né? Não vale assim passar de uma forma para outra de conversar, parecendo mecânico, automático, não pode ser assim, ok? Você vai aos poucos se moldando a fala do cliente. Assim, o cliente vai se sentir em casa com você. Aí fica muito mais fácil de vender, não é?
Então, observa só a charge que eu trouxe aqui. Uma charge trazendo realmente uma crítica com relação ao estilo conversacional. Observa. Aqui nós temos uma praia, não é verdade? Então, observa só a roupagem, né, a vestimenta da pessoa aqui que vai surfar. Ora, uma vestimenta adequada, não é isso? Uma bermuda, está descalço, não é isso? Uma praia, a pessoa precisa estar com vestimenta adequada. Observa a vestimenta desse cidadão. E olha agora as palavras dele. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? Observa a cara, a fisionomia aqui, não é, do surfista. Ah, mas André, você está exagerando, não é possível, não existem profissionais que são assim. Ah, existem sim. Existem, com certeza. Conheço muitos clientes que deixaram de comprar, que deixaram de adquirir um imóvel, um terreno, porque falaram, nossa, aquele cara ali não entendia nada do que ele falava. Ele falava rápido demais, utilizava umas palavras que eu não entendia o que ele queria dizer. Não sabia nem fazer perguntas sobre o imóvel, sobre o terreno, sobre a área. Então, atenção, não é o cliente que tem que se adequar ao seu estilo. Você é que tem que ser maduro, perspicaz e sensato o suficiente para moldar o seu estilo ao cliente. Afinal de contas, quem é que quer vender? Não é verdade? Então observa aqui comigo. Eu trouxe agora uma situação comunicativa e essa situação comunicativa vai apresentar exatamente a melhor forma de você se adequar à linguagem. Olha só, é um diálogo, quer ver? Vamos ler comigo? João diz assim: Mãe, dá Danone, grita Joãozinho à sua mãe. Dona Maria: calma, moleque, eu tô no telefone, vê se fica quieto. Dona Maria continua sua conversa com seu cliente. Dona Maria: então, como eu estava lhe falando, os produtos chegarão em 2 dias. O senhor pode ficar tranquilo, que eu lhe garanto que não haverá atraso. Senhor Manuel: mas você me garante que os produtos são de excelente qualidade? Olha o João de novo. Mãe, eu quero Danone, eu tô com fome. E a Dona Maria diz: João Augusto, fique quieto. Dona Maria, então, continua. Claro, trabalhamos com o que há de melhor no mercado. E o senhor Manuel, que é o cliente, eu fico no aguardo. Obrigado. E a Dona Maria, então, diz: eu que agradeço. Até mais. E lá vem o João. Mãe! Observa aí. Qual profissional que ainda não teve, né, teve que passar por essa situação de conversar com o cliente e de repente ser interrompido, não é isso? Não precisa ser pelo filho, né? Suponhamos aqui que o João seja o filho da Dona Maria. Mas já aconteceu com você? De repente está ali conversando com o cliente e o celular dele toca, ou a esposa, né, o marido, né, chama e fala: olha, estamos atrasados, temos que resolver outra coisa. E você então de repente tem ali, ó, numa saia justa, né, que desfazer uma conversa ou modificar o seu diálogo, não é isso? De forma a atender todas as pessoas que estão por ali. Pessoal, atenção, nós temos aqui o que eu falei, emissor e receptor, não é isso? Então, aqui quem seria o emissor, ou no caso a emissora? A Dona Maria. Ela é a vendedora. Quem é o cliente? Quem é o receptor? O senhor Manuel. Lembra, quem tem as informações? A Dona Maria. Quem precisa receber as informações de maneira eficaz, detalhada e pausada? O senhor Manuel. Quem está funcionando como ruído? O que é o ruído? É aquilo que atrapalha a comunicação. Viu? E quem é um grande profissional, um profissional de sucesso, não utiliza ruído como uma desculpa para dizer que não vendeu, tá? Tem muita gente que falaria: ah, claro, você está ali vendendo para o senhor Manuel, de repente chega o filho, apronta uma confusão, uma bagunça, ou acontece algo que atrapalha a venda, por isso eu não consegui concretizar. Não. Profissional de sucesso aproveita o ruído e ó, dá a volta. Que foi o que a Dona Maria fez com excelência, não é verdade? O que ela disse? Para o João, que é o filho, ela utilizou um estilo conversacional, uma maneira de comunicação. Tanto que chamou o quê? O João, não é? De João Augusto, fique quieto. Você não vai falar isso com o seu cliente, não é verdade? Então, o estilo conversacional de mãe para filho é um. A fala dela está adequada. O estilo conversacional dela para o cliente foi outro. E está adequada também. Tá bom? Então a ideia é essa, adequar-se ao seu receptor.
Adeque a sua fala, assim você ganha o cliente. Resultado. O objetivo da comunicação eficaz é o entendimento. Gente, por favor, nós não estamos narrando um jogo de futebol, não é? Muita gente tem medo de falar em público. Acontece. Pessoal, pesquisas dizem o seguinte, muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Porque quando elas estão falando em público, é como se elas morressem cada vez mais. Sudorese, taquicardia, medo, fobia, vem uma série de questões traumáticas, psicológicas, que fazem com que a pessoa tenha medo ou dificuldade de falar com o outro. Então existem técnicas eficazes, não é? Que podem auxiliar você aqui, ó, a realizar uma comunicação eficaz. Exemplo, fale ao espelho. Antes de se encontrar com o cliente, converse com o espelho, você e o espelho, tá? Simule uma venda. Olha, estou aqui para apresentar a você o imóvel dos seus sonhos. Eu sei que eu posso cumprir com o que você precisa. Conte comigo, 100% eu estou comprometido com o seu sucesso. Percebe aí a diferença? A maneira de falar, a sua postura, 50% a 80% da venda concretizada. Então fale ao espelho, faça uma simulação. Utilize uma técnica de respiração, você já sabe qual é. Eu disse para você, não é? Se você utilizar essa técnica de respiração que eu te ensinei, não é? Em que você vai desenvolver o hemisfério esquerdo do seu cérebro e o direito também, trazendo a intelectualidade, trazendo o processo emocional em equilíbrio, eu tenho certeza de que você consegue concretizar a sua venda e ganhar ainda mais clientes. Então, saiba de uma coisa, traumas, dificuldades de comunicação, muitas pessoas têm. Mas o que diferencia essas pessoas dos que conseguiram superar? Coragem, gente. Vontade. Se tiver coragem e vontade, existem vários cursos, existem várias técnicas que podem ser desenvolvidas. E você pode sim ser um profissional de comunicação eficaz. Eu acredito em você. E você? Algumas regras gramaticais para recordar. Então vamos lá. Já que você quer ser, não é, um grande vendedor, lembre-se, é claro que você vai ter que se adequar à linguagem de um cliente. E eu já digo a você, existem aqueles clientes que observam tudo o que você fala. Sabia disso? Por exemplo, um vício de linguagem. Vai apresentar o imóvel, né? Ou existe agora um outro clichê, não é? Que eu tenho ouvido muito, que é o seguinte, não vou mentir pra você não. Não vou mentir pra você, não. Não, gente, pelo amor de Deus, se você está conversando com o cliente, é claro que você não vai mentir para ele já sabe disso. Ou pelo menos não é para mentir, não é verdade? Então, cuidado com os vícios de linguagem. Como eu disse a vocês, existem clientes que têm a audição apurada. E ele para de perceber, ele para de prestar atenção à sua imagem, ao que você quer mostrar, para perceber o que você fala. E aí ele fica contando quantos nés você disse, não é? Quantas vezes que você, por exemplo, mostrou ali um tique nervoso, ok? Então vamos lá. Fala, escrita, linguagem, tudo isso gera comunicação, ok? Algumas regras gramaticais. Vamos à primeira que eu trouxe para você. Gramática normativa, acordo ortográfico. Lembra disso, pessoal? A gramática, ela nos traz regras. E essas regras são feitas para serem seguidas. Se cada um falar de uma maneira ou escrever de uma maneira, nós vamos voltar então à Torre de Babel. Então, existiu um acordo chamado acordo ortográfico, feito entre os países lusófonos, lembra? Os países que utilizam a língua portuguesa como seu idioma oficial, para que todos possam escrever da mesma maneira. Agora, cuidado! Acordo ortográfico, não é ortofônico, ok? Ortográfico, grafos, grafia, escrita. Então, você vai pronunciar da mesma maneira, tá? Com ou sem acento, com ou sem hífen. O que muda é a escrita. E aqui eu trouxe alguns testes para verificar se você realmente está por dentro dessas regras. Afinal de contas, elas já foram apresentadas a você. Olha comigo. Proibido pôr a mão no vidro. Você provavelmente, já tenha visto, não é isso? Provavelmente já tenha até escrito essa frase. Proibido pôr a mão no vidro. Essa frase apresenta um erro quanto à nova regra ortográfica. Qual é o erro? O que você poderia me dizer?
É claro, o erro está aqui, ó, por. Observa comigo. O que falta nessa palavra? Exatamente, falta o acento circunflexo, aquele chapéuzinho, tá? Não tem. Está errado, pessoal. Ainda que a regra ortográfica tenha modificado a escrita de algumas palavras, atenção, o verbo por e a preposição por não se modificaram, ainda mantém o acento diferencial, ou seja, verbo por tem acento, não é isso? No sentido de colocar. Preposição por não tem acento. Se aqui nós escrevemos proibido pôr a mão sem acento, eu estou dizendo que isso aqui não é verbo, que isso aqui é uma preposição. E aí não tem lógica, não tem sentido. Então, de acordo com a reforma ortográfica, lembra comigo, verbo por e preposição por se mantém com acento diferencial. Vamos mais uma? Mais um teste. Ó. Gramática normativa, acordo ortográfico. De novo, outra regrinha em se tratando de reforma ortográfica. Voos internacionais crescem, mas infraestrutura é precária. Observe a palavra voos e observe a palavra infraestrutura. A minha pergunta para você é a seguinte: se fosse você ali o redator desse jornal, escreveria assim, voos sem acento circunflexo? Escreveria assim, infraestrutura sem hífen entre o infra e o estrutura? Lembra, de acordo com a reforma ortográfica, qual seria a sua maneira de escrever? Parabéns para quem disse ou para quem pensou que voos não tem mais acento. E é verdade. Olha a regra, lembra? Duplicação de E, duplicação de O, em que a sílaba tônica recaia na duplicação, não tem mais acento. Como é o caso de leem, creem, vem, enjoo, vou, abençoo. Essas palavras não têm mais acento, ok? Então está perfeita essa escrita. E agora, infraestrutura, com ou sem hífen? O que você me diz? Mais uma vez eu parabenizo quem disse que infraestrutura não tem hífen. E não tem mesmo. Qual é a regra? Será que você se lembra? Observa comigo. Prefixo mais radical. Qual é o prefixo? Infra. Qual é o radical? Estrutura. O que a regra me diz? Se o prefixo terminar com uma letra e o radical começar com uma letra diferente, o que eu vou fazer? Junto, em uma só palavra. No caso, infra, esse prefixo terminou com a vogal A. Estrutura começou com a vogal E. Se são vogais diferentes, fazem parte de uma só palavra. Então, infraestrutura está perfeita na sua escrita. André, então me dá um exemplo de onde teria um hífen ali. Exemplo, pessoal, a palavra anti-inflamatório, não é isso? Você está ali às vezes doente, né? A garganta doendo, de tanto falar, de tanto vender, não é? E de repente precisa tomar um anti-inflamatório. Anti é um prefixo, termina com I, significa contra. Inflamatório é o radical, começa com a vogal I. Se anti é um prefixo que termina com I e inflamatório começa com I, não são a mesma vogal? Então o que eu preciso fazer? Hífen nelas. Anti, hífen, inflamatório. É assim que se escreve. Posso dar mais um exemplo? Vamos a mais uma palavra? Se eu tiver, por exemplo, micro-ondas, o que você me diz? Micro-ondas seria com ou sem hífen? Lembrando que micro é o prefixo e ondas é o radical. Isso, com um hífen, porque micro terminou com O e ondas começou com a vogal O. Se termina com uma vogal, o prefixo e o radical começa com a mesma vogal, o que eu tenho que fazer? Hífen nelas, não é verdade? E a palavra autoescola? Autoescola seria junto ou separado? Parabéns, autoescola é uma palavra só, gente. Auto é um prefixo, terminou com O. Escola, o radical, começou com E. Não são vogais diferentes? Vogais diferentes, o que eu faço? Junto em uma só palavra. Parabéns, é isso aí. Vamos mais, não acabou não. Gramática normativa, concordância nominal. Isso eu vejo demais, gente. Ô, placa, não é? Eu vejo aí escrito nas portas, não é isso? Né, em alguns estabelecimentos comerciais, de maneira inadequada gramaticalmente falando. Então, olha comigo.
Aviso, é expressamente proibido a entrada de pessoas não autorizadas neste local. O que você me diz dessa frase? O que você arrumaria para se adequar à gramática? Tem coisa errada aí, o que é? O problema está aqui, ó. Proibido a entrada. Olha comigo, você tem duas formas de construir esse texto. Essa aqui não é. Ou você tira o artigo antes da palavra entrada e escreve proibido entrada, certo? Ou você acrescenta um artigo, como foi feito aqui, não é? Mas você vai colocar a palavra proibido no feminino, porque é um adjetivo, tá? Então passa a ser proibida. De novo, quais são as duas construções possíveis? Ou a eliminação do artigo, e aí vai ficar assim: é expressamente proibido entrada de pessoas não autorizadas neste local. Ou, com o acréscimo do artigo antes do substantivo entrada, agora o adjetivo precisa também estar no feminino e ficará assim: é expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas neste local. E aí, corre lá agora e vai arrumar a placa do seu escritório, viu? Se é que não está adequado gramaticalmente, claro, não é? Só mais um detalhe para você. Concordância nominal. O que é concordância nominal? Lembra que existem dois tipos de concordância, tá? Concordância nominal e concordância verbal, ok? Já já eu te mostro um exemplo de concordância verbal. Pessoal, nominal vem da palavra nome. Então, se eu digo que houve aqui um erro de concordância nominal, é porque houve um erro entre palavras que não sejam verbo. Quais são as palavras que funcionam como nome? Um substantivo, um artigo, um adjetivo, um numeral, um pronome. Essas palavras é que estão ligadas à concordância nominal. Lembrando que dessas palavras existe um grau hierárquico, ok? O substantivo é a palavra mais importante de uma concordância nominal. O substantivo ou uma palavra que esteja no lugar de um substantivo. E aí, todas as outras palavras precisam se adequar ao substantivo. O adjetivo, o numeral, o pronome, o artigo, certo? Então deixa eu mostrar uma coisa para você. É expressamente proibido a entrada. Então olha comigo, por que aqui aconteceu o erro de concordância nominal? Proibido é adjetivo, artigo, entrada, substantivo. Tem verbo aqui? Aqui, proibido a entrada, alguma dessas palavras são verbos? Não, por isso não é concordância verbal, entende? A concordância verbal está ligada a verbo. Concordância nominal, você vai analisar gênero e número de palavras que não sejam verbo. E aí entram essas classes gramaticais que eu acabei de falar para você. No caso, entrada é o substantivo, percebe? Como eu falei para você que o substantivo é a palavra mais importante de uma concordância nominal e justamente graças a ele é que nós temos que fazer a concordância. Se esse substantivo ele foi utilizado juntamente com o artigo, então o adjetivo precisa estar no feminino. Isso é concordância nominal, ok? Então agora, vamos ver o exemplo de uma concordância verbal. Se é concordância verbal, qual é a palavra que nós vamos analisar? Claro, o verbo. Então, se o verbo estiver no singular ou no plural, de maneira inadequada gramaticalmente falando, temos erro de concordância verbal. Observa a frase que eu acho que faz parte do seu dia a dia. Aluga-se apartamentos mobiliados e com air split, não é? Aluga-se apartamentos. Eu vejo isso muito. Vende-se casas. Não, pessoal. Erro de concordância verbal. Observa comigo, aluga não é verbo? O verbo precisa concordar com a palavra apartamentos. Sabe por quê? A palavra apartamentos aqui está funcionando como sujeito. Quer ver uma coisa? Vamos fazer uma inversão. Vamos começar a frase com o sujeito, com a palavra apartamentos. Vai ficar assim: apartamentos são alugados. Ora, se você faz a concordância toda no plural, apartamentos são alugados, o inverso também precisa acontecer, tá? Então, muita gente acha assim, que aluga-se apartamentos precisa estar o aluga-se no singular, porque alguém está praticando a ação de alugar os apartamentos. Eu
tendo esse raciocínio, inclusive linguisticamente falando, e eu sou uma pessoa do campo da linguística, né? Linguisticamente falando, faz sentido o que você diz, mas o que manda aqui, gente, é a regra, tá? É a gramática, e nós temos que bater continência para ela. O que a gramática diz? O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa se moldar também no plural. Corrija essa frase, por favor, como ela vai ficar? Alugam-se apartamentos. Exatamente. Ah, e lembrando que alugam é com M no final, não é com A, ó tio. Combinado? Então, ótimo. Continuando. Resumindo. Então vamos agora fazer um apanhado de tudo. Eu quero que você observe bastante esse resumo que eu preparei para você, porque ele vai ao encontro das suas expectativas enquanto profissional, ok? Olha só. Para tornar-se uma pessoa que se expressa bem em língua portuguesa, você precisa saber quando empregar o nível culto ou o coloquial da linguagem, tanto no registro oral quanto no escrito. Adequar o nível de linguagem ao contexto e ao receptor é, pois, requisito básico para quem deseja ser um profissional de sucesso. Pessoal, nesse resumo tem um monte de palavras que são importantes para você, que fazem parte do seu dia a dia. Pessoal, a língua portuguesa é uma vestimenta. Sim, uma vestimenta. Todos os dias, quando você vai visitar alguém, seja um cliente, seja um amigo, seja um familiar, você não veste uma roupa adequada? Se você vai a uma praia, a sua vestimenta é uma, não é? Se você vai ao seu escritório, a vestimenta é outra. A língua portuguesa é do mesmo jeito. A língua portuguesa é uma roupagem. Se você vai se encontrar com um cliente, não é? Mais simples, não é isso? Um fazendeiro que não se importa muito, que é mais largadão, ora, você não vai utilizar ali o seu melhor terno. Lembra? Isso pode ser constrangedor e não vai criar o rapport, não vai criar a sintonia. Mas, se você vai se encontrar com um cliente, aquele que você fala, mas esse cliente é chato, ele observa tudo, o carro que eu chego, a roupa, aí sim, você vai utilizar uma vestimenta, não é? Uma postura e também adequar-se à língua portuguesa, adequar ao sistema gramatical. Com certeza você vai ganhar os dois clientes fazendo esse ajuste. Quem tem que moldar é você, certinho? Outra coisa mais. Registro oral e registro escrito. Por favor, pessoal, nós não falamos como escrevemos e não escrevemos como falamos. A escrita ela é diferente da parte oral. Atenção, para falar, às vezes fica muito difícil eu voltar a algo, eu tentar consertar uma fala mal elaborada. Na escrita, isso já é mais possível, isso é maleável. Então, dica, escrever um e-mail, vai passar um contrato para alguém, não é? Importante, vai passar uma informação, atente-se, realmente veja se são essas as palavras que você quer transmitir, se a sua mensagem está adequada ao que você queira dizer. Na dúvida, convide um amigo seu, mas tem que ser amigo, viu? Não vai chamar um inimigo, uma pessoa que não gosta de você, não. Convide um amigo e peça a ele que leia o seu registro. E aí, se ele falar, olha, eu entendi isso, e realmente for ao encontro do que você gostaria de passar, seja feliz, manda um e-mail. Mas se ele leu, ficou confuso, ficou estranho, pode gerar uma pós-venda, reconstrua o texto. É melhor reconstruir. É o caso, é melhor prevenir do que remediar, certo? Adequar a linguagem ao contexto e ao receptor é requisito básico para quem deseja ser um profissional de sucesso. E é isso que eu desejo a você. Se hoje você decidiu ser corretor de imóveis, ser corretora de imóveis, não foi por acaso. Essa profissão, ela é missionária, ela é uma das profissões mais lindas. Lembra, você estará realizando sonhos de pessoas que às vezes gastaram uma vida inteira para ali ter um FGTS, não é isso? Construir o sonho da casa própria e você está intermediando esse sonho. Todos os dias quando você acordar, lembre-se, você não é um a mais, você é o profissional. E se você se adequar à comunicação, à postura, à sua forma de falar, à sua forma de escrever, eu tenho certeza de que o seu cliente ficará também feliz. Será um cliente fiel, ficará totalmente satisfeito com o que você vai apresentar.
Certinho? Bom, então eu quero agradecer a você, tá? Agradecer, e eu tenho certeza de que a partir de hoje, a partir da nossa aula, a partir aqui do nosso outro encontro, a partir das técnicas de respiração que você vai fazer, não é? Das técnicas de olhar no espelho, de olhar para si mesmo e falar: eu sou o profissional, eu sou a profissional. Com certeza as portas vão se abrir cada vez mais. Eu desejo muito sucesso, prosperidade a você, porque o seu sucesso é o meu sucesso. Muito obrigada e até um outro encontro. ShockwaveSound.com